Olá, meus amados irmãos e irmãs, amigos que fazem parte da nossa campanha Minha Família Edificada pela Palavra. Mais uma vez nós estamos aqui e eu quero saudá-los com a doce e preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouco a respeito do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, que nós estaremos lendo a partir de amanhã, dia 22 de janeiro de 2023. E nós terminamos o livro de Ruth hoje, dia 21 de janeiro, e vamos falar um pouco a respeito do livro de Samuel. Como nós já prometemos, estamos sempre dentro do possível, nos esforçando para que seja sempre possível que nós coloquemos um vídeo nos grupos, né, falando sobre o livro que estaremos lendo a partir do dia seguinte, né. Mas eu quero lhes convidar para nós darmos uma relembrada naquilo que nós já vimos até agora, pelo menos em alguns fatos que ocorreram até agora. Nós vimos, por exemplo, que Deus chama Abrão, né, para que ele seja o fundamento, o início de um povo escolhido de Deus. Nós vimos isso em Gênesis capítulo 2. Nós vimos que Abraão sai de Ur dos Caldeus, a sua terra, né, e vai em direção a um lugar que ele não sabia onde era. Deus chama e envia ele sem que ele saiba onde é. E Abrão habita na terra da promessa, habita em Canaã. Ali Deus promete a Abrão um filho, está em Gênesis capítulo número 15, nós vemos isto, né? E Deus cumpre a sua promessa, a promessa deste filho que ele havia feito, sendo já Sara, a mulher de Abrão, já velhinha, né? E o próprio Abraão já com 100 anos de idade. Deus cumpre e nasce Isaac, em Gênesis capítulo número 21. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó, e Deus escolhe Jacó para continuar o propósito dele, da chamada de Abraão. Jacó tem 13 filhos, sendo 12 homens e uma mulher. Jacó peregrina com toda a sua fazenda, toda a sua família, todos os seus escravos em Canaã. Um filho de Jacó é vendido como escravo, né, pelos seus irmãos. O nome desse filho, José, nós vimos isso, ele é levado cativo como escravo para o Egito, em Gênesis capítulo número 37, e é dado como morto pelo seu pai, enfim, por todos aqueles que não viram a trama urdida pelos seus irmãos, né? Muito bem. Uma grande seca está para chegar no mundo dos patriarcas, né? Esse mundo ali do Antigo Testamento vai agora entrar em uma profunda crise. Isso está em Gênesis capítulo 41, onde nós vemos também que o Egito vai sofrer muito. E José é colocado como primeiro-ministro do Egito para administrar esta crise. É isso aí, continuamos vendo em Gênesis capítulo de número 41. Jacó e sua família é atingida por esta seca, por esta grande crise, por esta fome, e tudo que tem ali em Canaã, onde Jacó está, acaba. Todo o mundo, né, toda aquela região, não só de Canaã, mas também do Egito, tudo aquilo ali é dizimado, digamos assim, o alimento para os animais, o alimento para as pessoas acaba, ok? Então, por causa disso, os filhos de Jacó, né, descem ao Egito para comprar mantimento e não reconhecem José, que está então primeiro-ministro, digamos assim, né, que é o grande governador do Egito, depois do faraó, era José que determinava, o grande administrador de toda aquela crise, etc. e tal. Jacó e toda a sua família se mudam para o Egito, sob os auspícios de José e da corte do Egito. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 46 e capítulo número 47. E anos depois, Jacó vem a morrer, José também, e outro faraó assume o poder.
E quando este outro faraó assume o poder, então os israelitas, ou seja, os filhos de Jacó, passam a ser escravos no Egito. Muito bem, Deus chama Moisés para ser o grande libertador do seu povo, Êxodo capítulo 3. Os israelitas, os filhos de Jacó, que agora eram uma grande população de escravos, uma grande multidão, não mais 70 pessoas apenas como aqueles que desceram de Canaã para habitar no Egito, são retirados da escravidão pela poderosa mão de Deus. Nós vemos isso em Êxodo capítulo de número 12. Deus dá a eles a sua lei, tendo como mediador Moisés. Está em Êxodo capítulo número 20. Nós vemos também que este povo peregrina pelo deserto em direção à terra prometida, em direção a Canaã, pelo período de aproximadamente 40 anos. Eles entram em Canaã pelo norte, né? E para que isto ocorra, Deus realiza um grande milagre, que é abrir o Rio Jordão, que estava na sua enchente. Deus seca o Rio Jordão ali naquele ponto, para que o seu povo passe, assim como ele secou há mais de 40 anos atrás o mar. Para o seu povo passar em pés enxutos, assim ele seca ali, ele abre o Rio Jordão para que o seu povo passe e entre na terra que ele havia prometido. Nós vemos isso em Josué capítulo número 3. Eles se estabelecem, o povo de Israel se estabelece em Canaã e divide a terra pelas 12 tribos, né? Josué capítulo número 13, e Josué vem a falecer anos depois, Josué capítulo número 24, e aí encerra ali o livro de Josué. A geração que se seguiu após a morte de Josué não conhecia ao Senhor e começaram a pecar, Josué capítulo número 2. A partir daí, Juízes capítulo número 2. A partir daí nós temos o início do período dos juízes, que dura aproximadamente 350 anos, em um ciclo de pecado, de clamor a Deus, e eles pecam, e Deus envia o castigo sobre eles, normalmente através dos amalequitas, né, através dos povos ali da região que vão contra eles, e eles clamam a Deus, e Deus levanta um libertador, e eles são libertos, e ali eles passam a adorar o Senhor, e anos depois eles vêm novamente a pecar, e esse ciclo ele permanece por aproximadamente 350 anos. O povo não tinha rei, é assim que o livro de Juízes encerra. O povo não tinha rei e cada um fazia aquilo que queria, aquilo que pensava, da forma que pensava. Muito bem, então nós terminamos hoje o livro de Ruth, que é uma micro-história dentro dessa macro-história do período de Juízes, né? É a história de uma família, a história da lealdade, a história da fidelidade de Deus e da provisão de Deus, que não obstante, no meio de tudo isso aí, Deus estava agindo, né? Nós vemos isso no livro de Ruth. E agora nós estamos iniciando o livro de Samuel, que na nossa Bíblia é dividido em 2 livros, 1 Samuel e 2 Samuel, ou primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel, que nós veremos a partir de agora. Ok? Vamos lá? Muito bem, tendo feito este rápido apanhado de alguns fatos que ocorreram ali no Pentateuco e também no livro de Juízes e Ruth, só para nos relembrarmos, nós estamos agora entrando no livro do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel. Nós estamos diante, digamos assim, de um divisor de águas, que é a transição entre um tipo de governo, que é o governo tribal, e um outro modelo de governo, que é a monarquia. E Samuel é este grande líder que é escolhido por Deus para fazer esta transição.
Este livro ele apresenta 4 líderes. Nós vemos Eli, que era o sumo sacerdote, nós temos Samuel, o profeta, nós temos Saul, o primeiro rei, e nós temos Davi, que também é apresentado, ungido, escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Um aspecto que nos chama bastante atenção logo no início do livro é a família. Observe a família de Elcana, né? Ele é um líder da sua casa e ele leva todos a adorar a Deus. É uma família estruturada dentro, evidentemente, da cultura da época, não esqueçam disso. E nós temos a família de Eli, né? Um líder também dentro da sua casa. Era uma família onde estava presente ali um líder relapso, um líder que levava a coisa de qualquer forma, e por isso seus filhos faziam o que queriam, não tinham limites, não tinham disciplina, não tinham ordem estabelecida, faziam das coisas de Deus, daquilo que é sagrado, algo comum. Então observem, né, como o livro contrapõe uma família à outra. Esse é o primeiro aspecto que nos chama a atenção. Bem, Ana era estéril, ora a Deus, que o escuta, lhe dá um filho, Samuel. Ela devolve esse filho para Deus, entregando a Deus para que o sirva enquanto ele viver. E aqui nós temos uma observação a fazer, ou podemos fazer uma observação e aplicar, né, essa atitude de Ana aos nossos dias hoje. Nós estamos entregando os nossos filhos a Deus? Estamos colocando os nossos filhos nas mãos de Deus? Ou estamos deixando nossos filhos seguir o curso da vida deles, como aconteceu com Eli? Ao livro de Samuel, primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, e a partir do quinto capítulo, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós vemos Samuel assumindo a função de juiz, né? Ele julga Israel, e nesse julgar a Israel, ele luta, ele insta com o povo para que eles se voltem para Yahvé, o Deus de seus pais. No capítulo 8, nós vemos o desejo do povo de ser igual, ou de serem iguais, né, aos povos que eles rodeiam, né, e pedem um rei a Samuel. Do capítulo 8 ao capítulo 12, nós vemos o início da monarquia em Israel, o início de um novo modelo de governo. O povo estava entrando, portanto, nesse novo regime de governo, sendo escolhido como primeiro rei o jovem Saul. Capítulo 13 ao capítulo 12, nós vemos a total desobediência de Saul a Deus. Capítulo 16 ao capítulo 17, nós vemos que Deus escolhe um rei segundo o seu coração. O nome desse rei, Davi. E aí nesses capítulos, capítulo 16 e 17, nós vemos a bravura de Davi e a fidelidade de Davi a Deus. Capítulo 18 ao capítulo 27, nós vemos a intensa perseguição de Saul a Davi, por causa do ciúme que ele passou a ter de Davi. Capítulo 28 ao capítulo de número 31, que é o último capítulo do primeiro livro de Samuel, nós vemos a grande desgraça que se abate sobre os israelitas, a morte de quase toda a família e o suicídio de Saul. Então o livro termina neste cenário triste, cenário de destruição, cenário de morte, né? O livro encerra ali, dá um corte ali. O primeiro livro de Samuel dá um corte ali. E nós vamos ver essa história de uma forma mais lúdica, para que fixe melhor em nossa mente, em nosso coração, a estrutura do livro de 1 Samuel, através desse vídeo que você vai ver aí agora, do projeto Bíblia. Os livros 1 e 2 de Samuel.
São dois livros separados em nossas Bíblias modernas, mas essa divisão se deve simplesmente ao tamanho do pergaminho. Ele foi originalmente escrito como uma história coerente. Nesse vídeo, nós vamos abordar somente o livro 1 de Samuel. Depois que Israel foi resgatado da escravidão no Egito, eles fizeram um pacto com Deus no Monte Sinai e finalmente chegaram à Terra Prometida. E ali, Israel deveria ser fiel a Deus e obedecer aos mandamentos da aliança. Antes do livro de Samuel, os juízes mostraram como Israel falhou feio nessa tarefa. Foi um período de caos moral e mostrou a necessidade de Israel por líderes sábios e fiéis. O livro de Samuel fornece uma resposta para essa necessidade. A história do livro de Samuel se concentra em 3 personagens principais: o profeta Samuel, de onde o livro recebe o nome, depois o rei Saul e depois disso o rei Davi. E todos os 3 fizeram a transição de Israel de um grupo de tribos governado por juízes para um reino unificado governado pelo rei Davi em Jerusalém. E o livro de Samuel tem um design fascinante que tece a história desses 3 personagens juntos em 4 partes principais. Samuel, o líder principal e profeta, na primeira seção do livro, também desempenha um papel fundamental na próxima seção, que é a história de Saul. E é narrado em 2 movimentos, a ascensão de Saul ao poder e depois os seus fracassos. A segunda parte é sobre a sua queda e a sua morte trágica. E o drama da morte de Saul é correspondido pela ascensão sensacional de Davi ao poder. E a história de Davi é contada em 2 movimentos. Primeiro, ele conta o seu sucesso, seguido por seu próprio trágico fracasso na lenta autodestruição da sua família e depois do seu reino. O livro conclui com um epílogo que reflete sobre toda a história. Então, vamos ver como isso tudo se desenrola. A primeira parte é um segmento do caos vivido no livro de Juízes. E somos apresentados a uma história tocante sobre uma mulher chamada Ana, que está triste porque nunca conseguiu ter filhos. E pela graça de Deus, ela finalmente tem um filho chamado Samuel. Em alegria, ela canta um poema incrível no capítulo 2. E o poema é sobre como Deus se opõe ao orgulhoso e exalta os humildes. Sobre como, apesar das tragédias e do mal humano, Deus está trabalhando os seus propósitos na história. E também sobre como Deus um dia erguerá um rei ungido para seu povo. Agora, o poema de Ana foi colocado aqui no início do livro para apresentar esses temas-chave que veremos ao longo da história, como na seguinte: Samuel cresce e se torna um grande profeta e líder para o povo de Israel, ao mesmo tempo em que os filisteus sobem ao poder como arqui-inimigos de Israel. E nessa batalha crucial, os israelitas se tornam arrogantes, e em vez de orarem e pedirem ajuda a Deus, eles usam a Arca da Aliança como um troféu mágico que lhes concederá automaticamente a vitória na batalha. E assim, por causa de sua presunção arrogante, Deus permite que Israel perca a batalha e a arca é roubada. Então os filisteus pegam a arca e a colocam no templo do seu deus, Dagon. E então o Deus de Israel derrota os filisteus e o deus Dagon sem um exército, enviando pragas sobre o povo. Os filisteus não querem mais a arca e obviamente a enviam de volta para Israel. E a moral dessa pequena história parece ser isso: Deus não é o troféu de Israel, e ele se opõe ao orgulho entre os filisteus, mas também entre o seu próprio povo. Assim, Israel precisa permanecer humilde e obediente se quiser experimentar a bênção da aliança de Deus, o que inicia a próxima grande sessão. Os israelitas vêm a Samuel e dizem: Ei, queremos um rei como todos os outros povos. Vai encontrar um para nós. E Samuel, que está irritado, vai consultar Deus. E Deus diz: sim, todos os seus motivos estão errados, mas se há um rei que eles querem, então dê-lhes um. E assim somos apresentados a Saul. Saul é uma figura trágica porque ele começa cheio de promessas. Ele é alto, ele é bonito, ele é um candidato perfeito para um rei. Mas ele tem falhas profundas de caráter. Ele é desonesto, ele não tem integridade. E ele parece ser incapaz de reconhecer os seus próprios erros, e essas falhas se tornam a sua queda. Ele vence algumas batalhas no começo, mas suas falhas são tão profundas que ele acaba se desqualificando ao desobedecer descaradamente às ordens de Deus. E assim, o velho Samuel confronta Saul e Israel. Ele havia avisado as pessoas que elas só se beneficiariam de um rei que fosse humilde e fiel a Deus. Caso contrário, os reis de Israel trarão a ruína. Então, ele informa a Saul que Deus erguerá um novo rei para substituí-lo. E assim começa a queda de Saul, à medida em que Deus, ao mesmo tempo, está trabalhando nos bastidores para erguer esse novo rei. É um pastorzinho insignificante, chamado Davi. Ele é o candidato menos provável para ser rei. Mas a famosa história de Davi e Golias mostra que a escolha de Deus por Davi não é baseada no status de sua família, mas simplesmente na sua confiança radical e humilde no Deus de Israel. E assim essa história incorpora todos os temas do poema de Ana.
O orgulhoso Saul e Golias são humilhados, enquanto o humilde Davi é exaltado. A partir daqui, vemos Saul perder-se lentamente na loucura, enquanto Davi sobe ao poder. Então Davi começa a trabalhar para Saul como general. E ele ganha todas as batalhas e também ganha toda a fama. Assim, Saul fica com inveja e começa a perseguir Davi, caçando-o e tentando matá-lo. Davi não fez nada de errado, portanto ele simplesmente foge e espera no deserto. E aqui vemos o verdadeiro caráter de Davi. Ele tem múltiplas oportunidades para matar Saul, mas não o mata. Ele simplesmente confia que, apesar do mal de Saul, Deus erguerá um rei para o seu povo. O que é interessante também é que muitos dos poemas de Davi que você encontra no livro dos Salmos estão ligados a esse período da sua vida, e todos expressam a mesma atitude de confiança. E assim essa seção do livro termina, com Saul chegando a uma terrível morte depois de perder uma batalha com os filisteus. 1 Samuel conta algumas das histórias mais complicadas e bem contadas que você encontrará na Bíblia. E os personagens, Saul e Davi, são retratados de maneira muito realista. E o autor os apresenta como personagens de estudos para que você possa se encontrar neles. Então, na história de Saul vemos um aviso. É crucial que reflitamos sobre as nossas próprias falhas de caráter e como elas prejudicam a nós mesmos e às outras pessoas. Com a ajuda de Deus, precisamos nos humilhar e lidar com o nosso lado obscuro para que a história de Saul não se torne a nossa. Davi, por outro lado, é apresentado como um exemplo de paciência e confiança no tempo de Deus em nossas vidas. Então ele foge para o deserto, sendo perseguido por Saul. Davi tinha todos os motivos para pensar que Deus o abandonara, mas não é isso que ele pensa. Ou seja, a história de Davi nos encoraja a confiar que, apesar do mal humano, Deus está trabalhando os seus propósitos, opondo-se aos orgulhosos e exaltando os humildes. E é disso que se trata 1 Samuel. Bem, eu tenho uma palavra para você, uma palavra de ânimo, com base em tudo que você já leu, tudo que você já ouviu. Se anime, se envolva na leitura da Bíblia Sagrada. Lembre-se que o avivamento, para chegar na vida da igreja, na sociedade, ele precisa primeiro passar pela família, pela minha família e pela sua família. Avivamento em nossas famílias, renovação em nossas famílias, renovação de aliança, renovação de pacto. E com isso Deus vai trazer para as nossas famílias a paz, a harmonia, o equilíbrio, o respeito, a estruturação da família. Portanto, se envolva na leitura da Bíblia Sagrada, leia com dedicação, com atenção e envolva os seus familiares. Não esqueça do culto doméstico, um culto criativo, rápido, dinâmico, certo? Então vamos focar nisso aí e vamos seguir na nossa caminhada, porque o nosso alvo, a nossa meta é chegar no final do mês de outubro com toda a Bíblia lida. E no dia 15 de novembro, se Deus permitir, estaremos numa grande festa na nossa sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Alagoinhas, para entregarmos o certificado de conclusão a você que está nos vendo, está nos ouvindo e participando intensamente da campanha Minha Família Edificada pela Palavra. Deus te abençoe em Cristo Jesus.